Contato Celebração. Estamos de volta aos nossos contatos virtuais devido a esse decreto de um confinamento temporário. Mas que bom que podemos estar neste contato virtual como igreja, na comunhão do Senhor, e então sabendo que estamos caminhando juntos na comunhão do Espírito. Contato Celebração. Contato da Igreja Batista, Celebração de Bragança Paulista. Ouça a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Romanos, capítulo 8, vamos começar com o verso 8 e vamos até o verso 31. Romanos 8, 28, 31. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o propósito dele. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação alguma contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O verso 28, mais uma vez: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o verso 31 levanta duas perguntas, as perguntas se seguem, perguntas que na verdade estão fazendo afirmativas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Esta obra toda de Deus que ele cantou a partir do verso 28 e até antes. E então, ele vem com outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Fechado para balanço. Eis uma placa, sinal, cartaz muito comum na porta das lojas ao findar do ano. Neste ano a coisa está diferente, e então tudo está mudado, mas ainda é necessário este ato por parte dos estabelecimentos, fechar para balanço. O que é que se faz? É uma hora de parar o movimento para se poder ter espaço para avaliar as contas do ano, como o negócio funcionou, como foi, o que se conquistou ou se perdeu durante o ano. Uma das coisas que é feita neste fechar para balanço é o inventariar do estoque. Quanto de estoque nós temos? Como é que nós estamos em estoques? Estamos no negativo? Quanto estamos devendo nele? Enfim, é uma hora de balanço, olhar para trás a partir do ponto de vantagem, do concluir do ano, para saber se o ano foi positivo ou negativo. Para saber se o ano foi positivo ou negativo. Todo esforço levou a algum lugar de vantagem, um lugar de avanço, ou todo esforço não trouxe nenhum bem, foi negativo no final das contas todo o correr. Fechar para balanço é essencial para qualquer estabelecimento. É inventariar
é necessário. Neste momento, quando se para, e alguns pensam que é tempo perdido, vai parar, vai fechar a loja, por exemplo, não vai vender por 1 dia, 2 dias, 3. Não, é estratégico, não é perder, não funcionar o negócio por 2, 3, 4 dias. Isso é necessário para o negócio ir bem, para o empreendimento avançar. É preciso parar, é preciso sossegar, é preciso se voltar para dentro, para si mesmo, e ali ver como as coisas foram. Todo correr, todo agir, todo fazer, todo comprar, todo vender, valeu a pena, não valeu a pena, saímos no prejuízo ou no lucro. Creio que não é diferente na vida do crente. E o fim do ano chega e é um momento propício para isso também na vida do crente, do discípulo de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não precisamos fazer isso no fim do ano, não é exigido de nós que façamos isso no fim do ano, mas o Espírito, a disposição que está em nossas vidas com a questão, com a perspectiva de que fechamos um ano e estamos começando outro, também é um momento propício para fazermos uma avaliação, você fazer uma avaliação da sua vida, fechar um pouco para balanço, inventariar aí o seu coração. Você tem feito isso, já fez isso alguma vez na sua vida? Por que não fazer nesses momentos, aqui do encerrar do ano? E aí então, já de imediato fica a pergunta, este ano que passou, 2020, avaliando, fechando para balanço a sua caminhada com Deus, você sai no lucro ou na perda? Você sai no lucro ou no prejuízo? Como é que você está? Ou você vai continuar rolando e rodando e não sabe se está avançando ou se está regredindo na vida com Deus? Você tem consciência de onde você está na sua caminhada com Deus? Que momento propício! Hora de olharmos para trás para sermos abençoados no futuro, antes de entrar no próximo ano. Essa é a razão também porque os negócios fecham para balanço, não somente para avaliar o ano que se foi, mas para também estabelecer a estratégia, os propósitos, os planos para o próximo ano, para ir melhor. Assim é na sua vida com Deus. Que momento precioso para você refletir, tomar instantes e fazer um balanço espiritual da sua vida, um balanço do seu andar com Deus. Os negócios sofreram neste ano, os empreendimentos, o comércio, todos nós sabemos disto. Sofreram e sofreram muito. É verdade que muitos nem chegaram a fazer o balanço, fecharam antes, foram à falência. E muitos vão fazer o balanço agora no fim do ano e vão encontrar o empreendimento no negativo, no prejuízo. Ou então, como dizemos, no 0 a 0. Não perderam, mas também não ganharam. Foi um ano difícil, desafiador, onde muito do correr e fazer não produziu o que se esperava. E na sua vida com Deus? Também foi um ano difícil, não foi? Em muitos aspectos na vida de todos nós. Foi um ano difícil no aspecto econômico para tantos de nós, foi um ano difícil até para a condução da família, enfim, difícil em muitos aspectos. Foi um ano difícil, certamente, para o andar com Deus. Converso com muitos colegas pastores, tenho uma ideia do que tem se passado em outras igrejas, em todas as igrejas, eu creio que na nossa também. Para muitos que confessavam o nome de Jesus Cristo, este ano foi um ano trágico. Colegas meus falam de membros da igreja que eles têm convicção que não vão voltar mais para os caminhos do Senhor. Tomaram o embalo aí do chamado confinamento e vão ficar afastados da igreja do Senhor para sempre. Outros, dizem eles, naufragaram na caminhada, caíram em problemas sérios, esfriaram na fé, etc. Enfim, para muitos, o ano de 2020
esse tempo de uma provação, esse tempo de um desafio, foi um tempo de derrota. Termina um 2020 no prejuízo espiritual. Crentes que, afastados da igreja, crentes que, orando menos, buscando a palavra de Deus menos, estão fracos e alguns já derrotados. Infelizmente, isso é uma grande verdade. A provação é uma peneira, onde muitos são aprovados e saem mais fortes, outros mais fracos. Mas a verdade é que, se 2020, pandemia, confinamento, restrições, foi fatal para muitos comércios, e é muito difícil um comércio sobreviver nessas situações, não é preciso ser, não deve ser tratada da mesma forma a vida com Deus, a vida espiritual. A palavra de Deus aqui diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, inclusive na pandemia, inclusive no meio de confinamento, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo ou de acordo com o seu propósito. O que este texto de Paulo está dizendo é que as provações para aquele que realmente está no Senhor, de forma nenhuma, podem trazer um balanço negativo para a vida do cristão. Este verso é muito conhecido e eu tenho a impressão que ele é um dos versos da Bíblia mais mal compreendidos. Porque ele é tirado do seu contexto e aplicado numa visão personalista, numa perspectiva de conveniência para as nossas caminhadas neste mundo. Caminhamos no mundo onde nós temos necessidades comuns que todos os homens, seres humanos, têm, homens e mulheres. Um deles é o econômico. E nós somos colocados por Deus aqui para fazermos o melhor dos nossos dons, habilidades, tempo, saúde, inclusive na área profissional, econômica. E nós sabemos que há os momentos que nós conhecemos a bênção de Deus, a aprovação, mas também sabemos que experimentamos, às vezes, contratempos nessa área e em outras áreas também. Mas este verso não está tratando disso. Esse é um aspecto que também tem a ver com a nossa caminhada com Deus, a Bíblia nos fala muito sobre isto. Este verso não é sobre isto. Então, eu enfrento uma dificuldade financeira, e aí então eu cito esse verso como um grande consolo. Bem, Jesus Cristo fala no Sermão do Monte para confiarmos no Senhor, que Ele cuida de nós materialmente também. Ele vai falar dos pássaros no céu, dos lírios no campo, Deus cuida deles, vai cuidar de vocês também. Sabemos disso, mas esse verso não é sobre isso. Essa questão de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, em algumas versões, outras dizem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse verso aqui no contexto está falando da nossa caminhada com Deus em Cristo neste mundo. Seja em que momento for, como é que fica isto? Esse verso então fala daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Fala daqueles que Deus predestinou e que Deus chamou. E isso tudo ele está falando da obra de Deus em Cristo por nós, quando Ele nos tira do reino das trevas, quando Ele nos tira desta humanidade que é tão oposta a Ele, avessa a Deus, e em Cristo, através da cruz, Ele nos justifica, nos torna justos por Cristo, em Cristo na cruz, diante dEle, para que possamos perdoados, justificados, porque Cristo pagou tudo, então agora andarmos com Ele. E aí Deus tem um propósito, é isso que esses versos estão dizendo, um propósito que ninguém e nada pode derrotar, se é real a experiência, a verdade desses versos em nossas vidas. E é por isso que ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós, aqui no verso 31. Em outras palavras, nada neste mundo pode afastar
O verdadeiro crente, aquele que realmente entendeu que foi justificado, que experimentou essa bênção, certeza no seu coração, nada pode afastá-lo dos propósitos do Senhor, do andar com o Senhor. E veja aí a garantia. A garantia que então, fazendo paralelo, torna a nossa vida espiritual totalmente diferente da experiência, por exemplo, dos comércios, durante uma pandemia, inclusive. A nosso andar com Deus não é algo que pode ir bem ou pode ir mal. Haverá de avançar sempre porque é uma obra de Deus em nossas vidas. Mas a Bíblia chama a nós a nossa responsabilidade também. E quando nós ouvimos isto, aquilo que Deus faz em nossas vidas, a pergunta que nós devemos fazer é, em 2020, este ano atípico, o que é que aconteceu na sua vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Você pode dizer que a pandemia agiu na sua vida de uma forma que cooperou para o bem. Mas que bem, novamente, esse verso é muito mal compreendido. Que bem é este aqui? A conta no banco? Não, para o bem da minha vida com Deus, para o meu experimentá-lo mais intimamente, para o meu andar com Ele mais perto, para o meu estar mais conformado à vontade dEle. Esse é o bem que está aqui em foco, a obra de Deus em Cristo por nós. E aí, fechando para balanço, inventariando, qual é o seu balanço de 2020? A pandemia o diminuiu na sua fé, na sua vida com Deus, sua vida espiritual? Ou a provação, desafio, o conduziu para mais perto de Deus, mais firme com Deus? Por exemplo, a igreja impedida de reunir, em você surgiu mais e mais desejo de estar com a igreja, o povo de Deus? Ou levou a um estado mais confortável, talvez de desânimo e menos disposição para estar com o corpo de Cristo? E assim por diante, em todas as áreas da sua vida, mais perto de Deus ou não. Realmente essa pandemia cooperou para o seu bem? Deveria ter cooperado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa vida cristã, nosso andar com Deus em Cristo, é preciso avançar sempre, mesmo quando a situação é adversa. Eis a grande mensagem aqui. Mesmo na adversidade, as coisas haverão de cooperar para o verdadeiro crente, para ele se aproximar mais de Deus e não se afastar de Deus. Como é que foi o seu 2020? Qual é o balanço? O balanço é importante diante desse texto, para, assim como o comércio, você olhar 2021 de uma forma nova e renovada com Deus, das promessas do Senhor aqui, para que 2021 seja um ano de avanço na sua vida, onde as coisas vão cooperar para o bem, o grande bem de uma vida mais íntima com Deus, mais dependente dEle em toda e qualquer situação. Não sabemos como será 2021. Alguns pensam, sim, por causa da pandemia? Sim, por causa da pandemia, mas a grande verdade é que nós sempre assumimos o que nós não podíamos assumir. Mesmo que não tivesse pandemia nenhuma em 2020, ninguém sabe o que 2021 há de trazer. Quando terminamos 2019, creio que ainda não tínhamos essa situação toda, ninguém sabia que ia acontecer tudo isso em 2020. Nós não sabemos o que o ano há de trazer. Mas se nós andarmos com o Senhor, estivermos descansando realmente naquilo que Ele é por nós, seja o que for, nós vamos ver que as coisas vão cooperar em nós para um andar mais próximos de Deus, para conhecê-lo mais intimamente, estarmos então mais abençoados, mais fortes, mais guardados nele, em nosso coração. Qual é o seu balanço? Você já fez? Vai fazer?
A minha oração é que, pela graça de Deus, você que está me ouvindo, possa dizer: eu termino 2020, depois de ter passado por tantas inquietações, dúvidas, desconfortos, contratempos, eu chego mais perto de Deus. Realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu experimentei isso na minha vida. Todos esses desconfortos e contratempos e preocupações não me levaram para mais longe de Deus, mas aqueceram o meu andar com Ele. Que Deus te dê a bênção desta experiência, deste momento. Mas se não for, na graça dEle, que você possa reavaliar o seu inventário, reposicionar e se preparar para um 2021, onde você possa ver tudo cooperando para o bem da sua vida com Deus mais e mais. Seja sábio, ouça a palavra, viva do ponto de vista espiritual, estrategicamente, pensando, analisando, fazendo balanços. Não deixe enrolar, e você não sabe como é que está indo, nunca para, não vê, não sabe se está mais longe, está mais perto de Deus. Analise bem, seja honesto com você diante do Senhor. Um momento precioso para parar. Coloque uma placa aí. Coloque uma placa no coração. Coloque a placa. Fechado para balanço. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí? Como foi? Deus há de esclarecer para abençoá-lo. Vamos orar, vamos à presença do Senhor em oração. Ó Deus, é maravilhoso ouvir não só a promessa, mas as verdades estabelecidas nesse texto, sobre a tua grande obra em Cristo, de nos amar segundo um propósito. Há um propósito teu. E por nos amar em propósito, o Senhor nos predestinar e depois então nos chamar, Senhor, e nos justificar, diz o texto, e nos glorificar. Tudo isto porque o teu amor se moveu em Cristo, tornando essa experiência para nós, essa realidade verdadeira. Louvado seja o teu nome por tal obra completa, certa e garantida, que só o Senhor poderia realizar. Nós, em nossas obras, jamais poderíamos estar aí, mas o Senhor o fez, louvado seja o teu nome. E agora, Deus, ao final deste ano, nós queremos colocar a vida de cada um de nós. Oro pelo meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí agora. Senhor, se alguém não experimentou, não foi abençoado com estas verdades, que o Senhor possa estar despertando esse coração. E aqueles que experimentaram, o Senhor esteja confirmando. Enfim, ó Deus, que ao virar de ano, nós possamos de forma muito conscientes olhar de frente como foi o nosso ano com o Senhor. E então, diante do Senhor, reorganizar, reposicionar o nosso coração, o nosso estoque lá dentro, de forma que 2021 possa ser um ano de um novo avanço, de um novo dia, no nosso experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós em Cristo Jesus. Faz esta obra, Senhor, em cada um de nós. Faz esta obra em toda a nossa igreja. E não podemos deixar, Senhor, de agradecer pelo ano que se foi. Apesar de tantas dificuldades e contratempos. Nossa igreja tem prevalecido, tantos irmãos do nosso meio têm prevalecido na fé. O Senhor tem guardado. Obrigado, ó Deus, pelo ano que se foi. Pela provisão que não faltou. Pela família, pela fé, pela esperança. Louvado seja o teu nome por isto também. Humildemente reconhecemos
que é do Senhor, que em última instância vem tudo aquilo que precisamos, o que temos, o que somos. A Ti, então, toda gratidão, honra, glória e louvor em nossas vidas. Oramos assim, em Cristo Jesus. Amém e amém. Estamos aí diante de uns confinamentos parciais, não sabemos o que vai acontecer em janeiro, esperamos que possamos continuar com o que vimos já fazendo, ou podendo fazer como igreja, tempos abençoados aqui, tivemos ainda o culto de Natal, na véspera de Natal, um culto muito inspirativo, tantas pessoas aqui naquela noite, na véspera de Natal, e que então possamos voltar assim em janeiro. Mas temos esses dias onde as coisas estão um pouco alteradas. Não temos culto, então, neste domingo, hoje, e nem no outro domingo, dia 3. 2 domingos que com certeza não teremos cultos. Mas, assim como nós tivemos o culto de véspera de Natal, vamos ter o culto de véspera de Novo Ano. Dia 31, às 20 horas, nós vamos nos encontrar para consagrar, dedicar a Deus o nosso 2021. Que tempo precioso estarmos juntos como povo de Deus, dizendo: Senhor, aqui está o meu 2021, que certamente haverei de receber das Tuas mãos. Um ano de tantas questões, ó Deus, mas eu venho colocar no Teu altar. No Senhor eu espero. E que a Tua mão de graça esteja sobre as circunstâncias que vão vir, esteja sobre o meu agir, meu fazer, meu planejar, porque se não for a Tua mão de graça, Senhor, nada vai acontecer. Então, culto de consagração. No dia 31, às 20 horas. 31, às 20 horas. Venha cultuar conosco neste dia. E nós estaremos fazendo os outros anúncios de outros dias quando for necessário. Lembre-se de ser fiel nas suas finanças, naquilo que o Senhor enviar à sua mão, entregue o seu dízimo. Você pode fazer isso online, tranquilamente, de diversas formas. Pode trazer pessoalmente aqui, pode entregar pessoalmente, por exemplo, no dia 31, mas você pode fazer online, pode fazer pelo Pix também agora. É só ir lá no site da igreja, você tem a informação todinha. Tem um banner lá sobre como contribuir, logo na primeira página do site. Então, ali tem informação para as diversas formas de contribuição. É muito fácil, você pode manter a sua fidelidade, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele tem sido fiel a você. Você vai dar daquilo que Deus já deu. É isto aí. Deus dá primeiro, e aí nós damos. Essa é a experiência do crente em Cristo Jesus. Não é dar daquilo que Deus não deu ainda, é dar daquilo que Deus te deu. Deus traz o sustento do mês, você oferta. Que Deus o abençoe, que Deus dê um tempo agradável a você, apesar de todas as circunstâncias aí desconfortáveis, mas um tempo agradável com você mesmo, a sua casa, nessa virada de ano, um tempo alegre. E uma semana então, debaixo da graça e da paz em Cristo Jesus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei,
amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu